Olá, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da ProDiet para ministrar essa aula relacionada à saúde muscular e vou iniciar me apresentando. Eu sou o Dr. Marcelo Valente, fui presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seccional São Paulo, entre os anos de 2018 e 2020, e atualmente sou professor da disciplina de geriatria da Santa Casa de São Paulo e também professor da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina do ABC. A agenda dos tópicos, dos assuntos que nós vamos discorrer a partir dessa apresentação. Então, inicialmente, faremos uma introdução falando sobre epidemiologia do envelhecimento no Brasil, o passado, o presente e o futuro. Segundo tópico será sobre envelhecimento bem-sucedido, quais são os elementos importantes e o conceito de reserva funcional. Terceiro, a saúde muscular, vamos comentar sobre relação com as fases da vida, o envelhecimento e as fibras musculares e fatores relacionados à perda da saúde muscular. O quarto tópico será uma avaliação da saúde muscular, falando sobre os componentes massa, força e desempenho físico. Quinto tópico será a abordagem preventiva da perda da saúde muscular. Comentaremos sobre exercício físico resistido, adequação nutricional calórica e proteica, suplementos e outros tratamentos e controle de doenças crônicas. E o sexto tópico serão as considerações finais sobre a nossa apresentação. Sobre a epidemiologia do envelhecimento no Brasil, é importante nós comentarmos, como era o passado, como está o presente, como será o futuro da população brasileira que vem envelhecendo a cada ano que passa. Então, quando nós olhamos o passado, e aí nós vamos colocar uma data que é 1950, há mais de 70 anos, é interessante notar que a expectativa de vida ao nascer do brasileiro, nessa época, era apenas de 48 anos. Ou seja, uma expectativa de vida muito curta. E quando nós olhamos a pirâmide populacional dessa época, vejam que o total de idosos na população, ou seja, aquelas pessoas acima de 60 anos, era de apenas 5%. Então, não havia uma grande preocupação com o envelhecimento nessa época. E, então, ser idoso em 1950 era um privilégio para poucos. Poucos atingiam. Então, vocês notem ali, no topo da pirâmide, só 2,3% dos homens e 2,7% das mulheres nessa faixa etária acima dos 60 anos. Então, era algo que não preocupava, ao envelhecer. Quando nós olhamos o presente, e aqui o ano de 2023, nós vemos que a expectativa de vida ao nascer, ela cresceu assustadoramente. Então, nós somos de 48 para 76 anos e meio, ou seja, ganhamos quase 30 anos de expectativa de vida em pouco mais de 70 anos. E hoje nós temos um contingente de idosos que é 3 vezes maior do que na década de 50. Então, vejam que atualmente nós temos 15,1%, que já é um número bem considerável, E olhando a pirâmide, nós vemos um formato de pirâmide bem diferente da década de 50, onde eu tenho uma porcentagem de 8,5% de mulheres e 6,6% dos homens acima dos 60 anos. Então, sempre um predomínio também para o lado feminino. E esta década, entre 2020 e 2030, a ONU declarou como a década do envelhecimento saudável. Então, nada melhor do que, na década do envelhecimento saudável, nós falarmos sobre a saúde muscular, que é um dos pilares do envelhecimento bem-sucedido. E o futuro? Como é que vai ser o futuro dessa questão do envelhecimento? Então, aí, antes da gente passar para a próxima tela, nós poderíamos resumir
ser idoso é uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas. Então, nós teremos cada vez mais e mais idosos. E quando nós olhamos o futuro, ou seja, o idoso em 2100, ou seja, daqui 70 anos, aproximadamente 70 anos, vejam que a expectativa de vida ela vai continuar a crescer, a aumentar. E nós atingiremos cerca de 88,6 anos. Então, por isso que o aspecto preventivo ele deve ser cada vez mais enfatizado quando nós cuidamos da saúde das pessoas. E notem que o total de idosos daqui a 70 anos, a projeção é que a população idosa chegue quase na metade. Ou seja, nós teremos 40,2% de idosos nesta época de 2100, sendo 21,3% de mulheres e 18,9% de homens passando os 60 anos. Então, nós podemos resumir numa frase esse futuro do idoso como ser idoso será um desafio para muitos aí, né? Então, vejam que em 2100 existe uma diminuição da projeção da população geral, mas, no entanto, eu tenho uma porcentagem muito elevada de idosos, atingindo aí mais de 40%. Ou seja, envelhecimento é uma preocupação atual, uma preocupação no futuro, e eu preciso ter como objetivo o quê? Que as pessoas envelheçam bem, né? E quais são os elementos desse envelhecimento bem-sucedido? Então, existem 3 elementos importantes para que a pessoa envelheça bem. O primeiro, ali no topo, tem a ver com um pouco da nossa apresentação, que é manter o funcionamento físico e cognitivo. Quando você mantém o funcionamento físico, você mantém a independência do indivíduo. E quando você tem a manutenção do funcionamento cognitivo, você tem o quê? Um indivíduo com autonomia. Então, o que nós queremos? Que o indivíduo envelheça com independência e autonomia. Autonomia quer dizer poder de decisão. E os outros 2 elementos? O elemento aqui à esquerda, minimizar risco de doenças e incapacidades. Então, é importante que nós orientemos os nossos pacientes naquelas medidas de proteção a fatores de risco que vão levar às doenças, né? Então, exercício físico, boa alimentação, os fatores que podem aumentar a doença, por exemplo, tabagismo, etilismo, e que vão levar esse indivíduo a incapacidades. Então, quanto mais eu minimizo o risco de doença e incapacidade, melhor eu envelheço. E o terceiro elemento seria o quê? Continuar com o engajamento ativo na sociedade, que isso seria o quê? Ter um propósito de vida. Então, é importante que o indivíduo vá envelhecendo e que ele continue sendo útil e que ele continue com propósitos, com objetivos e com sonhos. E, para isso, ele precisa estar constantemente engajado nas atividades junto à sociedade. Então, esses 3 tópicos formam, né, o que o indivíduo precisa para ter um envelhecimento bem-sucedido. Envelhecimento bem-sucedido tem relação com reserva funcional. Como a nossa aula se refere à saúde do músculo, eu vou usar como exemplo, na verdade, o sistema osteomuscular. Então, vejam aqui, nesse gráfico, eu tenho uma função do músculo que vai de 0 a 100%. Então, eu tenho uma idade onde eu atinjo o pico da minha função muscular. E o pico da minha função muscular ela ocorre por volta de 25 a 30 anos. Então, vejam aqui a função máxima por volta de 25 a 30 anos. E o que é a reserva funcional do músculo? A reserva funcional é a diferença entre a função máxima e a basal. O que é a função basal? A função basal é o que o seu músculo precisa de fazer de atividade para te manter vivo em repouso. Então, isso é a função basal. Todos os órgãos têm uma função basal, onde eu não estou gastando nenhuma energia, mas eu preciso de ter alguma atividade para manter a minha musculatura. E a função máxima, o que é? A função máxima é quando eu preciso utilizar o máximo da função do meu órgão, aqui no caso representado pelo músculo, ou seja, se eu preciso fugir de uma fera, então se eu encontrar um leão na minha frente, eu vou precisar
dar o máximo aí da minha parte muscular para poder fugir. Ou seja, eu estou objetivando atingir minha função máxima muscular. Então, essa diferença entre a função máxima e a basal é a reserva funcional que eu tenho do meu músculo. Notem aqui duas curvas, uma curva na cor azul, que é um indivíduo que vai envelhecendo e vai preservando por mais tempo a sua função máxima, e o indivíduo que vai na curva mais laranja, né, alaranjada, que vai envelhecendo com uma perda de função máxima mais acelerada. Então, quando nós chegamos aqui na idade dos 75, 80 anos, nós temos um indivíduo aqui da esquerda, com uma baixa reserva funcional, aqui representado por um indivíduo que tem uma postura já arqueada, com a sua saúde osteomuscular comprometida, com a sua mobilidade comprometida. Vejam aqui que ele deambula com o auxílio de um dispositivo para auxiliar, um andador, no caso. Ou seja, a reserva, a saúde osteomuscular declinou mais precocemente, né, em comparação a esse indivíduo na direita, que envelheceu com uma reserva funcional maior e, por isso, ele mantém uma boa postura, né, e consegue, inclusive, fazer passeios com seu cachorro, até segurando o tranco aí do cachorro durante o passeio, sem sofrer nenhuma queda. Ou seja, aquele indivíduo que envelheceu com uma boa reserva muscular. Então, reserva funcional adequada tem relação direta com envelhecer de uma maneira bem-sucedida. Então, é isso que nós representamos aqui nesse gráfico. É muito importante também nós falarmos sobre a saúde muscular e a relação com as fases da vida, né? Porque muitas vezes nós só nos preocupamos com o músculo quando nós estamos já entrando na idade do idoso. E a preocupação com a saúde muscular, ela vem desde o desenvolvimento intrauterino da criança. Ou seja, a condição com que a mãe, né, os hábitos maternos, então a alimentação materna, se essa mãe fumava, bebia. Então, o desenvolvimento intrauterino é muito importante, porque nós temos diversos trabalhos mostrando que, por exemplo, a criança que nasce com baixo peso ao nascer é uma criança que, quando envelhecer, terá menos força muscular. Então, a preocupação, ela não ocorre quando o indivíduo chega na idade do idoso, mas sim desde o desenvolvimento. Antes dela nascer, já é preocupante, por exemplo, como é que aquela mãe está cuidando da gestação. Na fase da infância, adolescência, adulto jovem, essa fase também é muito importante para a questão da saúde muscular. Por quê? É a idade onde eu vou poder maximizar o pico de função muscular. Ou seja, onde eu vou desenvolver mais a massa, onde eu vou desenvolver a força. Então, se eu for, por exemplo, uma criança que se alimenta mal, né, se ingere pouca proteína, não faz atividade física, e essa criança ela for desenvolvendo e vira um adulto, um jovem sedentário, provavelmente ela não vai maximizar o seu pico de massa e força muscular, e ela cairá, por exemplo, nessa curva vermelha. Ou seja, esse indivíduo foi um indivíduo que não conseguiu atingir o máximo do seu pico de função, enquanto o indivíduo na curva amarela foi um indivíduo que atingiu um pico maior de função, de força muscular. E, portanto, quando ele se torna um adulto meia-idade, ou seja, aquele indivíduo que vai, depois dos 30, 40 anos, envelhecendo, ele já sai de um patamar mais elevado, né? Então, ou seja, quando eu sou jovem, eu tenho uma função de maximizar o pico de função muscular. E quando eu sou adulto, né, adulto meia-idade, eu tenho que manter esse pico. A minha função é manter aquele pico que eu atingi quando jovem. Então, vejam que quem sai aqui num valor maior, ele tem mais chance de manter, né, essa força, essa massa, do que quando eu comparo o indivíduo que já parte de um valor mais baixo. Então, esse indivíduo na curva vermelha, por exemplo, quando ele entra na idade do idoso, a partir de 60 anos, ele está mais próximo do limiar de fragilidade. Ou seja, que é um indivíduo
seria um meio do caminho aí para esse indivíduo se tornar incapacitado. Então vejam que a curva vermelha está mais próxima disso, ao passo que aquele indivíduo que vem na curva amarela, ele vem mais distante dessa curva e ele pode chegar numa faixa etária, por exemplo, de 100 anos, sem atingir o limiar da fragilidade. É importante dizer que quando o indivíduo vai envelhecendo, existe uma perda maior na força muscular comparado à massa muscular. Então, enquanto eu tenho uma queda de 1 a 2% ao ano, após os 60, na massa muscular dos membros inferiores, a perda de força ocorre numa porcentagem muito maior, de 2,5% a 3% por ano nessa força dos membros inferiores. Então, é muito importante que nesta idade do idoso eu minimize a perda. Então, é possível você ganhar força, ganhar massa? Mas quando eu atinjo um limiar muito baixo, é muito difícil que eu consiga recuperar nessa faixa etária. Por isso que eu tenho, ao entrar nessa fase do idoso, eu tenho que minimizar o máximo possível essa perda de massa e força muscular. Quando nós olhamos o envelhecimento entre as fibras musculares, as principais, nós podemos dividir em tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, nós vamos notar que o predomínio de comprometimento das fibras musculares de acordo com o envelhecimento, conforme o indivíduo vai envelhecendo, é principalmente nas fibras do tipo 2B. Então, as fibras do tipo 2B são aquelas fibras de contração muito rápida, com capacidade oxidativa baixa e que fornece energia para o indivíduo realizar principalmente atividades rápidas, ou seja, atividades de até 1 minuto, atividade de segundos. Então, essa fibra é uma fibra de potência muscular, ela tem força e velocidade. E quando nós olhamos o indivíduo envelhecendo, nós vemos que o principal impacto das fibras musculares é na tipo 2B, onde eu tenho um número expressivo de redução das fibras musculares e também do tamanho dessas fibras. Então, ou seja, o que é fornecer energia para atividades de até 1 minuto? Atividades simples, por exemplo, do dia a dia. Então, exemplo, quando eu vou levantar da cadeira. Então, quando eu vou levantar da cadeira, o que eu tenho que recrutar? O máximo de fibras do tipo 2B. Ou seja, mudar o corpo de posição, da posição sentado, ou então deitado, ou sair da cama e ficar em pé, ele exige uma potência muito grande da fibra muscular, uma contração muito rápida, e quem faz esse trabalho é a fibra do tipo 2B. Então, claro que existe uma perda também das fibras do tipo das fibras aqui do tipo 1, que são as fibras de contração lenta, que conferem mais resistência para a parte muscular, mas esse número de fibras alteradas é menor. E a fibra tipo 2, tipo 2A, que seria uma fibra intermediária, eu tenho também uma perda aqui intermediária entre a tipo 1 e a tipo 2B. Mas o que eu queria que vocês tivessem como mensagem aí dessa tela? Que o comprometimento maior, o trabalho que nós vamos ter que fazer quando o indivíduo começa a perder muito músculo, muita massa, muita força muscular, é em cima das fibras do tipo 2B. Então, essas são as mais impactadas. Quando eu olho os fatores que podem fazer com que a minha saúde muscular caia, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que ficar atento? Primeiro, eu posso ter fatores genéticos. Então, nós temos alguns fatores genéticos que são ligados à perda de saúde muscular, como, por exemplo, a expressão excessiva da miostatina, que é uma proteína expressa em alguns cromossomos. Quando eu tenho esse aumento da expressão da miostatina, eu tenho normalmente catabolismo do meu músculo, eu tenho perda de saúde muscular, tanto que existe algum esforço nas pesquisas em cima dessa substância, dessa miostatina, com medicamentos que podem bloquear a expressão dessa proteína que está ligada
há menos saúde para o músculo. Eu tenho outros fatores importantes, como o estilo de vida. Então, é importante porque vários fatores interferem, por exemplo, obesidade, tabagismo, etilismo, baixa atividade física é um fator. Então, todos esses fatores relacionados ao estilo de vida impactam negativamente na saúde muscular. À medida que nós vamos envelhecendo, nós temos modificações hormonais. Então, nós temos perda de GH, hormônio do crescimento, IGF-1, diminuição de DHEA, redução da testosterona, principalmente no homem, estrógeno, no caso da mulher, menos quantidade de vitamina D, e o único hormônio que tem um efeito oposto aí seria, no caso, o paratormônio, o PTH, que quando está aumentado, pode ser maléfico para a saúde muscular. Então, por exemplo, quadros de hiperparatiroidismo, ou primário ou secundário, eles aceleram a perda de massa e de força muscular. Existe um outro fator importante que é o inflammaging. O que é o inflammaging? Inflammaging é uma inflamação sistêmica crônica de baixo grau que acompanha muitos indivíduos que vão envelhecendo com doenças. Então, à medida que ele vai adquirindo ao longo do tempo doenças, mais inflamado ele fica. Então, esse indivíduo que adquire multimorbidades, ou seja, várias comorbidades, ele tem aumento de fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, aumento de interleucina 6 e interleucina 1-beta, que estão relacionados a catabolismo muscular. Ao mesmo tempo, eu tenho com o envelhecimento um declínio na função neuromuscular, com menor quantidade de neurônios motores alfa, que são aqueles neurônios motores que controlam a contração das fibras musculares, principalmente falando aqui da saúde muscular dos membros inferiores, menos fibras musculares do tipo 2B, eu já tinha comentado na tela anterior, e esses indivíduos eles têm também um menor número de células satélites, que são aquelas células musculares que têm a capacidade de, frente a um estímulo, se transformarem em qualquer fibra muscular. Ou seja, eu tenho um declínio importante na função neuromuscular. Além disso, nós temos o quê? Disfunção da mitocôndria, disfunção mitocondrial. Com o quê? Com aumento de espécies reativas de oxigênio, maior número de fenômenos apoptóticos e menor biogênese das mitocôndrias, né? Então, isso faz com que a saúde do músculo caia com essa disfunção mitocondrial. E, por último, os fatores nutricionais. Nós sabemos que alguns indivíduos sofrem de um fenômeno chamado anorexia do envelhecimento, que é uma alteração de alguns neurohormônios, algumas substâncias produzidas no estômago, que fazem com que esse indivíduo ele tenha uma capacidade menor de acumular o alimento, ele tem uma sensação de saciedade mais precoce, e a partir daí ele começa a ingerir menos calorias, né? E vai perdendo peso conforme envelhece. E o idoso ele também tem muito problema na questão da ingesta proteica. Então, dentre os macronutrientes, é realmente a alteração mais importante a baixa ingesta proteica. Então, nós sabemos que todos esses fatores, em maior ou menor grau, eles vão contribuir para a saúde muscular. Então, tudo que eu puder prevenir relacionado a esses fatores, eu vou manter ali o pico de massa muscular que eu atingi na idade jovem. Um outro ponto, um outro fator que eu coloquei separadamente nesse slide é a microbiota e a saúde muscular, que isso vem sendo bastante comentado principalmente nos últimos 5 anos, e o indivíduo ele vai envelhecendo e junto com esse envelhecimento do indivíduo eu tenho também um envelhecimento da própria microbiota intestinal. Então, vejam, o que acontece à medida que eu envelheço com a minha microbiota? Eu tenho menos diversidade dessa microbiota, que é importante, começo a aumentar as espécies subdominantes, que são aquelas espécies mais ligadas à doença, aumento das proteobactérias, né, que são bactérias mais patogênicas, e diminuição de espécies dominantes,
que são importantes para a questão da saúde muscular. Então, por exemplo, eu tenho menos aquermância, tenho menor quantidade de actinobactérias, entre elas as bifidobactérias, menor quantidade de firmicutes, principalmente lactobacillus e Faecalibacterium, né? Então, tudo isso contribui para diminuir a saúde muscular. E de que forma, né, a alteração dessa microbiota vai fazer isso? Então, vejam que essa alteração nós chamamos de disbiose, uma disbiose da microbiota intestinal. Então, eu posso ter, por exemplo, uma redução na digestão de macronutrientes. E aí eu reduzo a biodisponibilidade desses macronutrientes e posso evoluir para um quadro de desnutrição. Da mesma maneira, eu tenho, por exemplo, redução na síntese de vitaminas importantes, como a B12 e o ácido fólico, né? E fazem com que o aumento da homocisteína, por exemplo, leve ao aumento do estresse oxidativo, um prejuízo para a síntese proteica e do próprio DNA. Tenho também redução na transformação de nutrientes em componentes metabolicamente ativos, como os flavonoides, por exemplo, né, que também, além de aumentarem o estresse oxidativo, vão ter um papel importante na redução da sensibilidade à insulina. E um ponto importantíssimo é a redução na síntese de ácidos graxos de cadeia curta. Então, essa redução na síntese de ácidos graxos de cadeia curta vão reduzir o estímulo anabólico e aumentar a inflamação. Aqui nós estamos falando especificamente do músculo, né? Ligado a isso, eu tenho também algumas bactérias que começam a aumentar, fazer com que aumente a permeabilidade intestinal. Isso leva também ao aumento da inflamação e também o prejuízo na regulação dos genes, né, que faz com que a função imunológica desses órgãos ela fique acometida. Então, hoje é uma fonte de pesquisa muito grande a questão da desbiose intestinal. Existem trabalhos já mostrando alguma resposta positiva quando a gente fala em modulação dessa microbiota e saúde muscular.